Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham aqui. Então, já se inscreve aí, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês muito bem informados de tudo que rola no maior clube do mundo. É de graça, se inscrever, ativar as notificações e deixar o like também é de graça. Vão tacando, dando like, vão deixando like, isso é de graça e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Posso contar com essa moral? Valeu, galera. Se inscreve aí, ativa as notificações e vão deixando o like. Te digo, bora pro vídeo? Bora, gente. Mas também não pode faltar, né? Antes não pode faltar. O que é, Tidico? A frase que vocês mais gostam. Qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo, porque nós já temos novidades fantásticas que nós já esperávamos, que eu já venho atualizando vocês, inclusive, referente ao nosso craque, ao nosso monstruoso Lucas Ferreira, joia da base, que está tendo uma evolução, um desempenho simplesmente fantástico, e eu falo sem clubismo nenhum. Se o Lucas Ferreira continuar jogando a bola que está jogando, com mais minutagem, com mais tempo, com mais experiência, será sim um dos melhores jogadores do mundo com tranquilidade. Lucas Ferreira, jogadores que têm essa disposição física, essa velocidade, geralmente são ruins, geralmente são meio grossos de futebol. Já dei exemplo aqui de vocês de Marcos Guilherme, Rildo, Apodi, inúmeros outros que a gente viu. Nossa, tem um cara muito rápido, geralmente o cara é fraco tecnicamente. O Lucas Ferreira, além de ser muito rápido, uma explosão ali de velocidade, é também uma explosão de qualidade. E aí, perigoso, né? Uma situação perigosa que nós vimos acontecer no São Paulo, de colocá-lo para jogar de uma forma emergente e necessária ali, só que sem a renovação de contrato. Então nós precisamos, já vieram clubes aqui do futebol brasileiro tentar levar o Lucas Ferreira. Falam até em aliciamento, sei lá. Falam que o Cruzeiro tentou aí, outros clubes, claro, ninguém é besta, né? Iriam pagar os 40 milhões ali, só que o São Paulo tem muito otimismo para renovar com o Lucas Ferreira nos próximos dias, até a próxima semana. Vamos trabalhar com datas, com prazo, com limite? Até mais ou menos a próxima semana irá acontecer. Nesse momento, a informação que chega é que irá acontecer, a diretoria trata isso com muito otimismo e ele tira a nota 10, né? Nosso jogador, nosso atleta, nosso craque, que tem tudo para se tornar um cracaço do futebol mundial. Aonde ele quer ficar? Você acha que ele tá feliz em ouvir as propostas dos clubes? Deve estar feliz porque é muito importante, né? Todo esse reconhecimento por esse futebol fantástico que ele está apresentando. Mas ele quer continuar aqui. Então, Lucas Ferreira não é 10, né? É 11. Tirou 11, né? Tira nota 11 por tudo que joga, pela forma como começou sua carreira e quer ficar no nosso tricolor, não quer sair pela porta dos fundos. Então, nós estamos esperando a renovação, a extensão do vínculo com o Lucas Ferreira, que muito provavelmente não vai ficar no São Paulo, futuramente falando. Quer passar o carro na frente dos bois? Muito provavelmente não vai ficar, né? A gente imagina isso. Mas aí precisa acontecer o que nós estamos esperando dentro do script, que é vender um jogador desse nível, dessa qualidade para a Europa alta, com o contratinho renovado, aonde o São Paulo tem um resguardo muito maior e muito maior, né, e muito mais atrativo, lucrativamente, financeiramente falando, a grosso modo aqui. Mas assim que acontecer a renovação, aonde que vocês vão ver? Aqui no Coletivo eu te digo, aonde eu vou trazer para vocês. Gente, quem chegou até aqui é porque gosta do trampo, se inscreve aí, quem ainda não é inscrito, se não é inscrito, se não se esqueceu de se inscrever, ative as notificações e vão deixando o like. Galera, Marcos Antônio, jogador quer ficar no São Paulo, olha que bacana, né? Marcos Antônio está disposto a se pronunciar com a Lazio lá, né, para o São Paulo fazer a compra. Neste momento, o São Paulo muito provavelmente vai comprar o Marcos Antônio, só que o São Paulo quer barganhar valores com a Lazio em relação à compra, né?
Claro, eu te digo, mas tem um contrato de produtividade como obriga tem um contrato de produtividade, um empréstimo que o São Paulo terá que comprar, né? Tem uma opção ali de compra, uma obrigação de compra, tem uma questão ali que isso vai acontecer. Só que o São Paulo quer estender a renovação para depois comprar por outros valores, quer barganhar valores do Marcos Antônio, que, gente, muito provavelmente ficará e merece ficar. Tá jogando uma barbaridade o Marcos Antônio, né? Vocês veem que bacana, né? Quando o Marcos Antônio chegou no São Paulo e a gente o via pouquíssimo em campo, né? Não via totalmente em campo. Era sempre o Alisson e o Pablo Maia, depois Alisson e Luiz Gustavo. A gente não tinha, né, não achava o Marcos Antônio tão importante. Então, nós não podemos desperdiçar talentos e bons jogadores igual o Marcos Antônio sem antes testar. Sempre nós vivemos esse momento com o Rian Francisco, né? Claro que de uma forma bem diferente, mas a gente quer ver os jogadores, a gente quer ver jogando 5, 6 jogos pelo menos consecutivos para nós atestarmos ali, para nós darmos o aval se o jogador é bom ou ruim. Então, olha o quão é importante. O Marcos Antônio, quando teve a chance de pegar uma sequência, mostrou ser um excelente jogador e também eu falei de interesse do Lucas Ferreira, que era óbvio de clubes do Brasil, mas também já tem gente interessada no Marcos Antônio também, para querer atravessar o São Paulo. Se o São Paulo não chegar lá e resolver tudo com a Lazio, os caras vão querer, gente vai querer, outros clubes vão querer atravessar a negociação com o Marcos Antônio. Interessante isso, né? O São Paulo já meio que deu um chapéu no Flamengo, né? O São Paulo se antecipou em relação ao Flamengo. Lembra quando o Marcos Antônio veio, que o São Paulo conseguiu um empréstimo com a Lazio? Era para ele ir pelo Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo ficaram pé da vida. Olha aí, ó, demorou para trazer o Marcos, para levar o Marcos Antônio, perdeu pro São Paulo. E agora já tem interesse de outros clubes no Marcos Antônio. Mas percebe o quanto é... Gente, assim, muito provavelmente o São Paulo vai comprar o Marcos Antônio e eu vou informar aqui para vocês. Mas percebem o quão é importante, o quão é necessário o jogador ter uma sequência. Por isso que a gente não aceita o Rian Francisco não ter entrado mais, né? Qualquer jogador, a gente precisa ver, o cara ele não é da noite pro dia. É difícil o cara chegar, entrar um jogo ou outro ali e detonar. Claro que isso pode acontecer, mas vocês percebem a importância da sequência, de se entrosar com o time, de acostumar, de estar integrado ao ambiente. O Marcos Antônio é prova disso, muito provavelmente será comprado, e o Juan Tressoldi também. Mas vocês sabem onde vocês vão ficar bem informados, né? Vocês sabem aonde que vocês vão saber disso assim que acontecer. É aqui. Galera, Diego Pituca, te digo o que tá acontecendo com o Diego Pituca do Santos. Parece ter um ruído aí da informação do Diego Pituca. Antes de eu falar para vocês gostariam do Diego Pituca do São Paulo? Eu gostaria, eu gosto, sempre achei ele muito bom. Quando ele surgiu lá no Santos, né? Quando ele que ele ficou em maior visibilidade, em destaque. Sempre achei ele um baita meio-campista, sempre achei ele muito bom. Assim, falando no nível do futebol brasileiro, né? Um vigor físico muito grande, né? E um bom jogador. Eu gosto das características do Diego Pituca, a forma como ele vai pra cima nos jogos. E aí, no meio disso, falam que agora não tem nada. Eu não sei, tá? A informação que chega é que o São Paulo não está interessado no Diego Pituca. Beleza. Mas tem uma conversa que não ficou tão claro isso, tão público quanto aconteceu. Por isso que dá pra gente estranhar essa história do Diego Pituca vindo à tona agora. Por quê? Te digo por quê. Porque em 2023, 2024, parece que o São Paulo tentou, de 2023 para 2024, parece, São Paulo teria olhado, né? E aí, e o Pituca, tal, teria ido pra cima. E aí não teria dado certo. Acabou no Santos, toda a história que a gente já sabe, mas teria uma conversa no passado entre São Paulo e Diego Pituca por uma possível contratação. Por isso que eu fico, sabe, sempre meio assim. É claro que a diretoria querendo comprar o Marcos Antônio, falando para Lazio que não tem dinheiro, querendo parcelar, né? Tem todas as questões do Luiz Gustavo, Bobadilha, Luan reintegrado, Pablo Maia voltando, o Alisson. É claro, eu acho, e a diretoria tá certa em negar qualquer tipo de rumor, sondagem. Mas eu acho que o nome pode ter sido falado dentro de São Paulo. Eu acho que pode ter sido falado sim. Porque, é aquilo que eu falo pra vocês. Por que não veio outro nome? Por que não veio o nome Gabriel Menino, por exemplo? Tô chutando, tá, gente? Por que não falaram sobre Gabriel Menino? Porque realmente não teve nada. Agora, o Pituca
Pode ser que tenha tido alguma coisa. Nada oficial, nada de proposta, mas pode ter. Pensando em volante, em meio-campista, e o Pituca do Santos. Por quê? Porque o Pituca é um cara meio premium lá do Santos, e neste momento, no atual momento, não está nos seus altos lá no Santos. Então eu não acho difícil o nome ter surgido dentro do São Paulo, alguém ouviu, alguém pescou alguma coisa e cantaram o nome aí pra mídia, né? Então eu acho isso muito plausível. Por mais que realmente possa ser difícil o Pituca chegar ou não, realmente não teve nada de forma oficial do São Paulo e aí de forma pública nega, por mais que isso mais ou menos seja isso, eu acho que teve sim qualquer coisa. Uma fala, e aí o Pituca é um dos caras também que pode interessar, sabe, numa conversa, numa reunião. Entendem o que eu quero dizer? Mas o que chega é que não existe absolutamente nada entre São Paulo e Pituca. E a diretoria não tem nenhum interesse, né? Mas e aí? Vocês gostariam do Pituca nos Bola? Deixa nos comentários quem quiser. Eu gostaria. Eu acho ele muito bom jogador. É que assim, eu não queria ter o Thiago Mendes, né? Novela Thiago Mendes. E aí, né? Estranho. Eu vou ir atrás disso e vou trazer pra vocês também. Mas nós temos muito meio-campistas bons, né? Bobadilha pra mim tá melhorando o futebol. Marcos Antônio tá carregando muito bem o piano. Pablo Maia voltando. A gente sabe que a gente tem Alisson e Pablo Maia que são nossos melhores. Luiz Gustavo tem que voltar. É muito forte o meio de campo do São Paulo, né? É muito forte. Mas falando de futebol, acho que em planejamento eu não queria o Pituca. Questão de planejamento. Acho que não precisa gastar dinheiro com isso agora. Não precisa se esforçar para trazer isso agora, a não ser que alguém esteja saindo e a gente não sabe, né? Um Pablo Maia, um Alisson e a gente não sabe. Mas em questão de planejamento eu não queria o Pituca, mas em questão de jogador eu gostaria sim, achei ele muito bom. Galera, Alan Franco não renovou, né? Ainda não renovou, mas também falam que vai renovar. Acontece que tá em uma barganha, né? Agora virou uma briguinha de faca, coisa que a gente já está acostumado no mundo do futebol. O São Paulo teria feito uma proposta de renovação, o Alan Franco tem contrato até o final desse dezembro desse ano aqui. E o São Paulo quer renovar até 2027, parece, e aí querem até 2028. Tá, é aquela coisa, né? Querem salários maiores, melhores, porque o Alan Franco parece que recebe abaixo dos principais ali do elenco, da média do elenco, parece que o Alan Franco recebe abaixo. Então querem uma compensação financeira justa, né? O Alan Franco ele se tornou um titular do São Paulo, junto com o Arboleda, zagueiro, peça importantíssima. Então eu acho justo, Isso não é bom pro São Paulo, mas o São Paulo vai ter que pagar, porque o cara ele se consagrou no São Paulo, né? Então, assim, muito provavelmente vai sair a renovação. Nesse momento, nós estamos vendo, não saiu, o Alan Franco não renovou ainda, mas nós estamos vendo processo, trâmites, andamento, padrão, corriqueiros, comuns no mundo do futebol em acontecer em termos de mercado, em negociação, é normal o que está acontecendo. Agora os empresários estão brigando por salários melhores, vencimentos melhores, acho que tempo de contrato maior também, porque é muito melhor para o jogador, para o atleta, porque é muito mais seguro, né, ele assinar com o time até 2029, 2030, quanto maior o prazo de contrato, é melhor para o jogador, né? Se ele se machucar e tal, ele está no clube, tem multa. Então, para os jogadores é melhor o tempo de contrato, né? E aí o São Paulo teria oferecido um prazo menor e tal, mas espera uma contraproposta do Alan Franco. O Alan Franco, eu falo, são dos seus empresários, dos seus representantes, né? E aí o São Paulo está esperando a contraproposta, mas o que chega aí é de que vai acontecer. São Paulo vai assinar com o Alan Franco, o São Paulo acho que jogou lá embaixo, tipo, aceita. Os caras, não, pô, peraí, faz igual, né? Vamos fazer aqui e tal. Deve ser mais ou menos o que ganha Arboleda. Deve ser algo parecido com o que ganhou Arboleda, eu acho, né? Eu acho. Falam que vai melhorar, não vai ser nada astronômico, mas são valores altos aí. Eu te digo, chuta, gente, é difícil falar de valores, né? Eu acho que o Alan Franco vai ganhar o quê? 500, 600 mil por mês? Não sei. 500, 400, 500 mil. É muito dinheiro, né? É engraçado. No futebol não tá mais tanto, né? A gente vê qualquer um hoje em dia ganhando 1 milhão, 900, 800 mil, né? Imagine 500 mil por mês. Mas eu vou apurando, atualizando e trazendo tudo pra vocês. Muito provavelmente o Alan Franco fica no São Paulo. Galera, jogador atacante acaba de assinar com o São Paulo extensão de contrato. Nicolas Francisco, garoto jovem da base em que está com números, e não são só números, uma carreira, uma situação
parecida com a que o Rian Francisco, é o Nicolas Francisco, mas ele está com uma situação parecida com a do Rian Francisco logo quando surgiu. Que surgiu não, mas quando começou a ganhar destaque. São Paulo assegura o jogador, ele tinha contrato, né, falam que até 2027, estendeu até o meio de 2028 com o jogador Nicolas Francisco, atacante que tá metendo caixa. Muito importante, né? Mas precisa usar, precisa fazer boa gestão. O Rian já é um cara que já não tá sendo usado da forma como nós esperávamos. Matheus Alves e Lucas Ferreira, sim. O Rian, não. Tudo bem que o André Silva tá numa fase espetacular, tá jogando demais. Só que tem que começar a colocar o Rian no Brasileiro. Os jogos que for poupar, tem que colocar o Rian sem dó agora. Por quê? Passou da fase de transição com o que nós estamos vendo com o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. Que a gente, tipo, calma, cuidado com a base, cuidado, parar, aquela coisa toda. Cuidado com a base, vamos com calma. Matheus Alves e Lucas Ferreira jogam como se fossem profissionais. Jogam já muito bem. Algumas escolhas erradas e tal, coisa normal, que o Luciano também erra, André Silva erra às vezes, Caleri tá errando muito, Ferreirinha às vezes erra, mas um volume de jogo absurdo. Matheus Alves não jogou bem o último jogo, mas deu assistência. Tá basicamente todo o jogo dando assistência. Lucas Ferreira, para mim, é uma qualidade assim impecável, né? E o mais interessante de tudo isso é que Matheus Alves, Lucas Ferreira e Rian Francisco são três jogadores da base com características completamente diferentes. Matheus Alves, ele lembra, ele é um meia moderno, né? Ele é um genérico de um 10, ele é tipo um 10, só que um meia atacante moderno. Lucas Ferreira, um ponta com extrema qualidade, ponta direita, pode jogar na esquerda também, mas é um ponta direita com extrema qualidade. E o Rian é um atacante, um centroavante rápido e com muito recurso e com uma finalização impressionante. Então, o nosso cenário de base é maravilhoso e agora quem está pedindo passagem é o Nicolas Francisco, que acaba de assinar uma extensão de vínculo contratual com o São Paulo até 2028, o que é maravilhoso. Vamos torcer, né? E isso é meio que cultural. São Paulo se agarra muito e sobrevive desses jogadores, né? Nicolas Francisco, daqui a pouco nós esperamos ver, né, em um futuro próximo, digamos assim, igual o Antony, igual o Casemiro, rendendo dinheiro para o São Paulo nessa de clube formador, de time que formou o jogo atleta e aquela coisa toda. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu vou atualizando e apurando tudo para vocês. Te digo, que história é essa do Ramon Sosa, atacante argentino, né, que joga demais. Galera, isso aqui é papo de torcedor, né? Por que surgiu o nome Ramon Sosa? Porque ele é do Nottingham Forest, né? Parece que ele vai sair do Nottingham Forest, atacante argentino, extremo destaque, muito caro. Eu vou chamar de atacante, ele é como se fosse ponta, mas por ele ter uma qualidade impressionante, ele é atacante. Eu vou chamá-lo de um atacante, não centroavante, mas um atacante, Ramon Sosa. Argentino, do Nottingham Forest, do grupo do Evangelos Marinakis. E aí, imagine, um cara completamente valorizado, um cara completamente... uma coisa quase que impossível de um cara desse vir para o São Paulo, mas poderia surgir uma possibilidade desse atacante chegar em um câmbio do Evangelos Marinakis. Isso agora tem uma possibilidade, existe uma probabilidade disso acontecer. O Evangelos Marinakis, ele tem os caras, tem o clube, e ele pode chegar e pode dar certo algo, talvez não com o Ramon Sosa, mas algo parecido. Você pega um cara do nível do Ramon Sosa, que é um cara de nível europeu mesmo, você chega e fala, e aí, quer ficar 6 meses no Brasil? Tipo o Luiz Henrique fez no Botafogo. Pra mim, isso nada me tira da cabeça que o Luiz Henrique vai fazer uma ponte aqui. Então você pega um cara que tá fora dos padrões do futebol brasileiro, que pra mim o Luiz Henrique está fora dos padrões do futebol brasileiro, e o cara vem fazer uma ponte. Você chega pra esse Ramon Sosa, e aí? São Paulo. Conhece São Paulo? Oh, São Paulo é um clube gigantesco do Brasil. Quer ficar 6 mesinhos lá, um aninho? Fica lá, detona lá e dá um pulo pra uma Europa maior. Dá um pulo para um time maior que o Nottingham Forest, por exemplo. Claro que ele tem contrato, tá super muito bem valorizado, mas agora a nossa margem, nosso leque, a nossa barganha aumenta em relação a isso por conta do bilionário grego do Evangelos Marinakis, e isso é uma coisa que o Casares, né, nos deu a entender que poderia acontecer. Talvez não com o Ramon Sosa, mas com outros jogadores. E aí, vocês gostariam do Ramon Sosa no São Paulo? Eu adoraria. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou atualizando, apurando, trazendo tudo pra vocês. E é isso aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e lancem um like. Obrigado e até a próxima.